Tá certo? Pronto, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida pública de Jesus. A semana passada, eu acredito que vocês estavam aqui, os que estão aqui hoje estavam aqui a semana passada? Não está, né? Pronto. Então a semana passada foi falado um pouco sobre a infância de Jesus, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida pública de Jesus. E a vida pública de Jesus começa exatamente aqui, né? Podemos assim dizer de maneira que a gente não vai falar de maneira cronológica, né? Seguindo todos os passos, mas alguns passos mais importantes para a gente compreender um pouco sobre a vida pública de Jesus. Então, começa, podemos assim dizer, a manifestação pública de Jesus a partir do seu batismo, né? Então, São Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22, diz assim: Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus também... Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus também foi batizado, achava-se em oração. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra da salvação. Então, acredito que a manifestação assim mais concreta, podemos dizer, da pessoa de Jesus, quem é Jesus, eu acredito que manifesta de maneira muito clara aqui, e outra que é bem semelhante, que é na transfiguração, né? E a gente vai ver depois mais à frente. Mas quando Jesus é batizado, veja, o contexto aqui diz que João Batista estava batizando, né? Ali no Jordão. E todo o povo que tinha se achegado a João foi batizado. E também nesta ocasião, Jesus veio a ser batizado por João. São Mateus vai dizer que quando Jesus estava se aproximando, João Batista aponta Jesus que chegava e exclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E Jesus, depois que é batizado, ou melhor, antes de ser batizado, Jesus se aproxima para ser batizado e João Batista diz assim: Eu é que deveria ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus ali diz algo a João: Deixa estar por enquanto, porque é necessário que se cumpra toda a lei, né? Então João Batista já dá alguns passos para nós entendermos quem é Jesus. Que Jesus não é mais um daquela multidão que foi batizada por João. Ele não é mais um, né? Como também nós, cada um de nós, não somos mais um que foi batizado na pia batismal, né? Pela igreja. Mas Jesus tem um diferencial ao ser batizado. Então, quando Jesus é batizado, o evangelista São Lucas diz que o céu se abre e desce sobre Jesus o Espírito Santo em uma forma corporal de uma pomba. Não é que o Espírito seja uma pomba, mas ele veio e manifestou-se de uma forma visível, com a aparência de uma pomba. E ele veio e posa sobre Jesus, né? A palavra Cristo significa ungido, não é isso? A palavra Cristo significa ungido. Então, quando ele foi batizado, o Espírito Santo
unge Jesus para a missão que ele deveria realizar, a missão redentora. Então veja, aqui existe uma manifestação esplêndida da Trindade Santa, porque o nosso Deus é um só Deus, mas em três pessoas, diferente uma da outra, né? Então, Jesus, quando é batizado, o Espírito Santo, que é Deus, vem sobre Jesus e unge Jesus para a missão. E não somente unge Jesus o Espírito Santo, mas no finalzinho do versículo 22, se diz também que e do céu, veja, e do céu veio uma voz que diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu filho. Então nós podemos ver, só para vocês terem uma noção melhor do que eu quero dizer. A gente vê Jesus dentro d'água, imagine a cena. Jesus dentro d'água, depois que ele é batizado e estando em oração, falando com quem? Com ele mesmo? Não, falando com o Pai. O Pai envia o Espírito sobre Jesus. Então veja, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, recebe sobre ele o Espírito, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e essa terceira pessoa da Santíssima Trindade foi enviado pelo Pai, a primeira pessoa da Trindade. É por isso que a gente diz em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Então veja, aqui não é para falar da Trindade, mas para a gente entender um pouquinho dessa manifestação da Trindade no início, né, do ministério de Jesus. Jesus que se revela como Filho de Deus, dito pelo próprio Pai, e recebendo o Espírito que o prepara para a missão. E o prepara para quê? Para cumprir aquilo que é a vontade do Pai, que é redimir cada um de nós, que é redimir o povo de Deus, a igreja, né? Então aí você vai agora para São Mateus, volta um pouquinho aí, né, nos livros. São Mateus, capítulo 4, né? São Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11, né? Encontrou aí? A irmãzinha encontrou também? Amém. Pronto. Encontrou não? Já? Pronto, amém. Então vejam, a gente viu Jesus teve ali a sua infância, que foi bem oculta, né? Principalmente dos 12 anos até os seus 30 anos, foi bem escondidinha na pobre Nazaré. Os evangelistas não falam muito. E depois a gente vê Jesus sendo batizado, publicamente sendo manifesto, e recebe a unção do Espírito para a missão. E qual é a primeira ação do Espírito Santo na vida de Jesus? Versículo 1 de São Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então veja, eu vou lendo e a gente vai meditando, tá certo? Então veja, no batismo de Jesus, a voz que se ouviu do Pai dizia o quê? Este é o meu
filho. Este é o meu filho em quem eu pus todo o meu querer, né? Este é o meu filho que eu gerei, hoje te gerei. Aí Satanás, olha, com certeza ele deve ter presenciado ali o batismo, né? Com certeza ele deve ter, né, que o próprio Pedro vai dizer que ele é como um leão que fica ao derredor, né, procurando a oportunidade, né, para tentar, para tragar, para devorar cada um de nós. Então ele escuta que Jesus é filho amado, que ele é o filho em que Deus coloca todo o seu querer. Aí ele vai e quer colocar a dúvida em Jesus, se Jesus é filho mesmo ou não. Vocês lembram da história de Adão e Eva? Adão e Eva, criaturas de Deus. Aí Deus diz, olha, não coma. Aí Satanás foi lá e colocou a dúvida do amor de Deus dentro do coração de Eva e depois de Adão. Ele fez o mesmo com Jesus. Então diz assim, versículo 4, ou melhor, versículo 3, retomando. Então, aproximando-se o tentador, o mesmo que tentou Adão e Eva, disse-lhe, se és o filho de Deus, se és, olha a dúvida, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então Jesus tinha poder ou não tinha para transformar pedra em pão? Tinha. Aí o diabo percebeu que ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Ele disse, olha, se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães, mata a tua fome. E a tentação do diabo vai ser sempre assim conosco. Ele vai sempre dizer para você que você não deve ser tão duro com você mesmo. Ele vai dizer assim, ainda tem gente que diz assim, né? Eu também sou filho de Deus. Aí ele vai dizer, se tu és filho de Deus, então caia nessa. Afinal de contas, eu vou tomar uma hoje, vou extravasar, porque também eu sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus, né? Aí ele disse a Jesus a mesma coisa. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pão. Aí o que é que Jesus diz? Oi? Pronto, Jesus disse aqui, versículo 4. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outro texto, no Evangelho de São João, Jesus vai dizer aos seus apóstolos que o alimento dele, de Jesus, o alimento dele é fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ele diz. Então ele diz ao diabo, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aí Satanás não desiste. Ele não desiste. Ele fez assim com Eva, é bem parecido. Se você ler a tentação de Adão e Eva e a tentação de Jesus, é a mesma coisa praticamente. Ele oferece 3 coisas: o ter, o poder e o prazer. Aí ele faz a mesma coisa com Jesus. Ele não parou. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo, sobre o monte, a parte mais alta do templo, né? E disse-lhe, se és filho de Deus, sempre a dúvida, querendo colocar em Jesus a dúvida que Jesus seja ou não filho de Deus. Se és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Aí ele está falando do Salmo 90 ou 91, dependendo da tradução bíblica. Porque está escrito, Ele, Deus, dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Está vendo? Ele usa a Bíblia para tentar Jesus. Ele diz, olha, está escrito, porque Jesus disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele vai e diz, ele usou a escritura, ele usou a palavra de Deus, então eu vou usar também. Aí está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para guardar você. Aí Jesus diz, respondeu-lhes Jesus,
também está escrito, né? Em Deuteronômio também, 6,16. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. A gente viu muita gente caindo na lábia de Satanás nessa pandemia. Alguém dizia assim, né? Eu ficar me preocupando com essas coisas de máscara, de não sei o quê. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Deus é maior do que tudo isso. Aí caiu na imprudência de agir ao bel prazer. Só que Deus nos deu raciocínio, inteligência, para nós compreendermos que eu não posso tentar a Deus. De repente, Marcelo, né? De repente alguém diz a Marcelo: Marcelo, olha, aí debaixo do pontilhão aqui, no retorno, eu vi 2 caras ali que é meio, né, suspeito. Eu acredito que estão querendo roubar. Quando eu passei, eles deram uma aproximação, mas como eu passei rápido, não vai por ali não, vai por aqui. Aí Marcelo: não, eu confio em Deus. Deus está comigo. Jesus está nos ensinando com a vida pública dele que a gente não pode tentar a Deus. Está escrito que ele coloca anjo para nos guardar? Está. Mas também está escrito que eu não posso tentar a Deus, porque ele me deu inteligência, ele me deu sabedoria e ele me dá, né, para a gente poder caminhar sem querer tentá-lo. Versículo 8: tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja que mentiroso. Jesus disse em outro momento que ele, o diabo, é o pai da mentira, e tudo o que ele fala é mentira, porque ele é mentiroso desde o princípio. Desde o princípio ele é mentiroso. Então veja que mentira, ele não tem nada, mas ele queria dizer que tudo era dele. Só que também nós sabemos que os sistemas de governo corrupto é influenciado por ele. Então, ao mesmo tempo, ele também tem algum poder sobre esse mundo. E Jesus também nos alertou sobre isso quando disse: o mundo jaz do maligno. Jesus não disse isso também? Ou seja, ele não tem poder sobre a criação, mas ele tem influência sobre alguns sistemas corruptos. E aqui ele falava desses sistemas corruptos. Ele dizia: esses reinos é meu, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou. Mas só que Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores. Então já era tudo dele. Não o sistema corrupto, mas tudo que existe é dele. Mas Jesus diz, versículo 10: aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestarás culto. Com isso, o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. São Tiago diz assim, olha, veja, São Tiago diz assim na sua carta: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que Jesus fez. Jesus resistiu ao diabo. Então veja, Jesus é 100% Deus, mas também é 100% homem. Uma só pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que Jesus é igual a mim e a você em tudo, menos no pecado.
Então Jesus é igual a nós em tudo. Tudo. Todas as nossas fraquezas, e quando eu digo fraqueza aqui, eu não estou dizendo que Jesus tem as suas paixões, né? Como eu posso dizer assim, desordenadamente, né? Quando eu digo paixões, não no sentido de que Jesus seja pecador, mas os sentimentos de Jesus, né? A sua razão, sua inteligência, as suas emoções, tudo isso Jesus tem igual a nós, menos decaída. Não é decaída como a nossa, não está entregue à concupiscência, ao desejo de buscar aquilo que é mal, porque é perfeito, né? Perfeito, Jesus é perfeito em tudo. Por isso ele disse, né, em Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito, né? Sede perfeito. Então veja, Jesus, na sua natureza humana, foi tentado, mas ele, obediente ao Pai, resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele. Quando diz aqui que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, não é que o Espírito Santo armou com Satanás para levar Jesus a ser tentado ou a pecar. A gente precisa entender isso também. É uma espécie aqui de provação, mas no sentido de aprovar. É como se fosse, por exemplo, um vestibular, né? Estou querendo falar na linguagem mais simples possível para vocês entenderem. No sentido assim de... É como se Jesus fosse fazer um vestibular, mas ele fazendo esse vestibular, ele não poderia jamais ser reprovado, a não ser que ele fosse desobediente, a não ser que ele deixasse de lado aquilo que o Pai havia dado a ele como missão, a não ser que ele se esvaziasse, não quero. E a gente vai ver esse dilema, né, ali na natureza humana, né, com a natureza divina, porém as duas estão de comum acordo, nunca se desentendem, mas a natureza humana sempre, né, ali na sua fragilidade. Jesus vai dizer na hora do Getsêmani: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Falando da cruz, né? Ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por quê? Porque o meu alimento é fazer a tua vontade. Aquilo que me mantém vivo é fazer a tua vontade. Aí veja que diz que o diabo foi embora. O diabo foi embora. Com isso o diabo deixou e os anjos de Deus se aproximaram para servi-lo. Então quando Satanás diz que Deus enviaria os anjos para guardá-lo, ele não estava mentindo assim, né? Entre aspas, como se Deus não enviasse. Fosse tipo assim: olha, teu pai diz, mas ele não cumpre o que ele diz, não. Era uma verdade, mas deturpada, porque ele queria levar Jesus a pular, a ser tentado, como é que eu posso dizer? A tentar o Pai. Não tentarás o Senhor teu Deus. Queria levar Jesus a desobedecer ao Pai e tentar ao Pai. Então, aquilo que ele sempre vai pegar uma verdade e tentar transformá-la em mentira. Deus disse a Adão e Eva: se tu comeres, tu morrerás. Ele disse o quê? Não, tu não morrerás, mas tu serás igual a Deus. Ele vai sempre querer deturpar, né? Então, aqui começa Jesus sendo batizado. Depois do batismo, ele é levado para esse momento de aprovação. É como diz o autor da carta aos Hebreus, né? O autor da carta aos Hebreus vai dizer, se eu não me engano é no capítulo, parece que é 12, ele vai dizer que o filho, quando ele é
pelo pai corrigido, ele pensa que aquela correção no início é um castigo. Mas depois, quando ele se dá conta daquilo que o pai ou a mãe evitou que caísse, que acontecesse com ele, ele percebe que na verdade aquilo que para ele pensava ser duro, na verdade era a salvação dele, né? Então é mais ou menos assim: o pai, por meio do Espírito, leva Jesus a ser provado, não a ser tentado para pecar, para se tornar um pecador. São Tiago vai dizer assim: Deus não pode se inclinar a fazer o mal e a ninguém tentar. Aí ele falando de nós, não de Jesus, né? Porque Jesus não tinha as concupiscências que nós temos. Ele diz: pois cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios prazeres, seus próprios desejos, melhor dizendo. Então Deus não vai se inclinar para levar ninguém a pecar, né? Então essa tentação aqui é, vamos dizer que uma aprovação, é um exercício para preparar Jesus para mais à frente. Tem um texto, eu não lembro agora qual é, mas ele diz que quando Satanás terminou a tentação, diz assim: e ele retirou-se e esperou um momento oportuno para tentar Jesus de novo. Ele retirou-se, mas ficou à espreita, procurando um momento oportuno para tentar Jesus de novo, né? Então agora vamos aí para João capítulo 2. São João capítulo 2. Depois de Lucas. São João capítulo 2, versículo 1. Achou, irmã? Capítulo 2, versículo 1, certo? Então vejam, Jesus é batizado publicamente, é manifesto, né? Se manifesta ali. João dá testemunho de que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Pai também dá testemunho de que ele é o seu Filho amado. O Espírito Santo vem sobre ele e o unge. Depois ele é levado ao deserto, é tentado e é aprovado, podemos assim dizer, né? Na tentação ele vence o tentador, né? E vence o tentador por meio do quê? Por meio da palavra de Deus. E é por isso que é importante também a gente conhecer a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente é tentado, usado alguém que vem nos tentar, né? Ou o próprio diabo que usa alguém para nos tentar, às vezes vem nos tentar usando a própria palavra de Deus de maneira deturpada, né? Então Jesus é aprovado e agora acontece um momento da vida de Jesus, onde Jesus, depois do batismo, depois da tentação, vem realizar o seu primeiro sinal, né? São João chama de sinal, mas é milagre, né? E o sinal, segundo alguns estudiosos, o sinal indica, né, tem um poder de mostrar além de um milagre. É um sinal divino, né? Então diz assim, São João capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então, a mãe de Jesus lhe disse: Nossa Senhora, eles não têm mais vinho.
Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pois disso disseram, ou melhor, depois disso desceram a Cafarnaum. Ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Então veja, aqui Jesus já começa a manifestar para os seus discípulos, de maneira ainda mais clara, ainda mais objetiva, quem ele é. E isso é interessante, meus irmãos, porque aqui a gente pode ver quem é Jesus. Nesse sinal, nesse milagre que Jesus realizara, nós podemos ver aqui quem é Jesus na sua divindade. Lógico que muitos ali que estavam naquele casamento poderiam ver apenas Jesus como um profeta, como alguém que Deus havia usado para realizar algum prodígio, algum milagre. Lógico, como foi tantos os profetas do Antigo Testamento, Eliseu, Elias, Jeremias e tantos outros. Mas aqui Jesus revela algo, meus irmãos, que mostra para nós, já com o nosso entendimento bem esclarecido a respeito da pessoa de Jesus pela igreja, de que ele é realmente divino, de que ele é Deus. Veja que Jesus pega uma matéria, uma substância, e transforma essa substância em outra. Pode ser que alguém, um homem como nós, ser humano, faça algo desse gênero, mas ele só faz e só fará se o poder de Deus agir nele. Mas aqui Jesus revela a sua divindade. Ele transforma uma matéria em outra. Isso é grande, isso é extraordinário. Isso mostra para nós o tamanho do nosso Deus. Ele tem o poder sobre os elementos que ele criou. São João, no capítulo 1 do evangelho dele, vai dizer que no princípio era a palavra, né? E a palavra que ele diz é Jesus. É como se ele dissesse assim: no princípio
era Jesus. E Jesus estava com Deus Pai. E Jesus é Deus. Aí depois ele diz assim: e tudo foi feito por meio dele, ou da palavra, ou do verbo, que é o próprio Jesus. Aí ele fala que as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por ele. Então, se ele criou, aqui ele mostra para nós que ele tem um poder sobre as coisas criadas. E aqui tem algo também extraordinário, que mostra a presença de Nossa Senhora na vida pública de Jesus, no ministério de Jesus. Nossa Senhora não está alheia, né, como muitos pensam. Nossa Senhora não está fora da jogada, como muitos pensam. Nossa Senhora está bem presente mesmo. E veja que Nossa Senhora estava ali naquele casamento, né? Com certeza, familiares de Jesus. Até no finalzinho do Evangelho vai dizer que os irmãos de Jesus também estavam naquele casamento. E esses irmãos de Jesus, né, não é irmão de sangue, filho de Maria e de José, de Nossa Senhora e José, mas são primos de Jesus, parentes, né? Porque, por exemplo, na Bíblia tem definições para irmão da seguinte maneira: sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe, irmãos sanguíneos, sendo parentes, né, familiares, primos, tios, também que fazem parte de um mesmo clã, de uma mesma tribo ou de um mesmo povo, todos eram chamados de irmãos, porque a palavra primo, tio, não existia em uso na época, né? Então, Nossa Senhora estava ali junto com os seus familiares, junto com Jesus, e ela percebe, ela vê que estava faltando vinho. 3 dias, né? 3 dias de festa já tinha acontecido. As festas dos judeus são longas, né? Não vou entrar em detalhes, mas são longas, dias de festa. Principalmente o casamento, que tem todo um rito, todas umas questões que eles têm própria. No 3º dia de festa, Nossa Senhora percebe, não tem mais vinho. E ela diz a Jesus, e Jesus diz assim, versículo 4: respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Aí as pessoas dizem, Jesus está aí dizendo, mulher, nem de mãe chama. Só que a gente precisa entender que todas as vezes que Jesus fala de mulher, chamando mulher, Jesus está fazendo aqueles que estão próximo dele e também a nós, voltar os nossos olhos para Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eis que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então Nossa Senhora estava na festa e disse, eles não têm mais vinho. Jesus disse, o que nós temos com isso? O que eu tenho com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Hora de quê? Alguns dizem que era a hora da glorificação na cruz. Mas a gente pode ver nitidamente que não era chegada a hora dele manifestar os seus sinais. Mas por um pedido da mãe, ele antecipa o tempo da sua manifestação. E ainda tem gente que diz que Nossa Senhora não intercede. Então ele antecipa e ele realiza o milagre. Encham as talhas, eles enchem as talhas. Agora pegue e leve para o mestre Sala. Ele leva e ele toma. E depois que ele toma, perceba o que ele diz ao noivo: olha, é costume oferecer o vinho bom, e quando o povo já está meio lá, meio cá, aí o que vier, eles traçam. O que vier, eles tomam e não vão falar nada, porque já estão, né, bêbados, embriagados. Mas tu estás servindo o melhor vinho, o vinho bom agora.
nesse momento. Então, quando Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, vem fazer algo na nossa vida, Ele não faz aquilo que Ele mesmo disse que não deveria ser feito. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos, e nem pode-se pegar pano novo e remendar roupa velha. Então Ele traz o melhor para a nossa vida, mas nós também precisamos nos preparar para receber o melhor. Nós precisamos buscar fazer o que Jesus mesmo faz, a vontade de Deus. Então a manifestação de Jesus é essa, e Ele realiza os milagres, e depois que Ele realiza o milagre, melhor dizendo, São João vai dizer assim: e os seus discípulos acreditaram nele. Veja, ele diz no finalzinho, né? E disse-lhes todo homem, aqui não, esse princípio dos sinais, Jesus o fez, versículo 11, esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. No finalzinho do Evangelho de São João, São João vai dizer que Jesus realizou ainda muitos e muitos e muitos outros milagres. Aí ele diz: mas estes foram escritos para que nós creiamos nele. Então veja, ele realizou na presença dos seus discípulos, para que os discípulos crescem nele. E no finalzinho, versículo 30 do capítulo 20 de São João, ele diz: Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais, que não se acharam escritos no livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Então São João vai dizer que os sinais que Jesus fez, os que estão escritos aqui é para a gente crer que Ele é o Filho de Deus. Lembra do batismo? Mas foram feitos muitos outros. E no finalzinho do capítulo 21, versículo 24, João 21, 24, não precisa você procurar, ele diz assim: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí ele diz: há porém muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo inteiro não poderia conter os livros que iriam se escrever. Então, será que Jesus fez muito milagre? Esses que estão escritos é para a gente crer que Ele é o Filho de Deus. Mas Ele fez muitos e muitos outros. Muitos e muitos outros, né? Agora a gente vai ver aí Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 21, né? Só você voltar aonde a gente estava agora há pouco, na tentação, né? Aí uma folhinha depois, Mateus capítulo 4, versículo 18. Então veja que interessante, na boda de Caná, Jesus já tinha ali os seus discípulos, já estavam com ele, né? Então São João ali já falava de uns sinais que os discípulos estavam presenciando. E aqui, quem são esses discípulos, né? Jesus vai chamá-los. Mateus capítulo 4, versículo 18.
Todo mundo achou? Mateus 4, versículo 18. Achou, irmã, aqui? Achei. Achou? Ok. Pronto. Mateus 4, 18. Pronto. Diz assim Jesus: estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes então: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o seu pai Zebedeu, a consertar as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Então, aqui nós podemos ver Jesus chamando pessoalmente, olhando e chamando para si, para ser seu discípulo, os 4 primeiros discípulos. Quem é que ele chama primeiro? Pedro, Simão, chamado Pedro, e depois André, o seu irmão. Depois ele chama Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Esses são os 4 primeiros discípulos de Jesus. E veja que Jesus não procurou pessoas importantes. Jesus não procurou pessoas, podemos assim dizer, na visão social, as pessoas mais elevadas, mais gabaritadas. Jesus procurou pessoas como nós, pessoas simples, pescadores. E amanhã tem uma linda história, né? De Nossa Senhora que faz um milagre com os pescadores, né? Nossa Senhora Aparecida, né? Então Jesus chama pescadores. O apóstolo São Paulo vai dizer que ele chama os fracos para confundir os fortes. Ele chama os pequenos para confundir os grandes, né? E aqui ele chama homens pequenos, homens que aparentemente, vistos pela sociedade, não são lá essas coisas, mas ele chama com carinho, ele chama com amor. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, que eu, Renato, Janaína, os irmãos, Jesus um dia olhou para nós e nos chamou. Ah, mas eu sou tão pecador. Ah, mas eu não sei falar, como disse Jeremias. Ah, como disse Moisés, eu sou meio gago. Mas Jesus nos chamou. E que maravilha, ele nos chamou. Não sei aonde ele chamou você. Sei lá, talvez você esteja em casa, escutou alguma coisa na igreja, ou escutou um hino, ou escutou uma partilha, mas você ouviu a voz de Deus e você foi. Então esse é o primeiro chamado dos primeiros discípulos. Então veja que Jesus, mesmo sendo Deus, que podia fazer água se transformar em vinho, que podia transformar pedra em pão, mas não fez porque não queria servir a Satanás, que poderia
multiplicar pão e multiplicou, que poderia abrir o mar vermelho, que poderia fazer sair água da pedra, da rocha, que poderia fazer tantas coisas, como fez tantas coisas, a ponto de São João dizer que se fosse escrita uma por uma, o mundo não caberia tanto livro, né? Lógico que São João também está usando aqui, né, uma expressão assim para dar, né, vamos dizer assim, uma importância dos feitos de Jesus, né? Mas ele poderia simplesmente dizer: eu vou fazer tudo sozinho. Mas ele quis, foi desejo dele chamar homens simples para participar e cooperar, ajudar Jesus na sua obra de salvação, na sua obra de redenção. Ele quis, né? Então veja aí, volte um pouquinho as páginas, ou melhor, volte não, vá mais para frente um pouquinho nas páginas e encontre aí São Marcos capítulo 3. São Marcos capítulo 3. E o versículo será versículo 13. São Marcos capítulo 3. Se alguém precisar de ajuda é só falar. São Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19. Eu vou lendo, né? Achou? O irmão lá. São Marcos capítulo 3, versículo 13, né? Instituição dos 12. Então Jesus chamou os 4 primeiro, e agora nós vamos ver ele falando, né, dos 12. Quem são os 12 apóstolos? Então São Marcos 3, 13. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria. Veja, isso aqui é interessante, porque ele não chamou assim no unidunité, né? Ele não nos chama tipo assim: eu chamei Renato, mas Renato não quis, então restou Denis, né? Feito aquele joguinho, resta um, né? Chamei Renato, Renato não quis, então restou Janaína ou restou... Não, ele chamou os que ele quis, né? Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele quis, e eles foram até ele. Então existe aí uma resposta nossa. E constituiu 12 para... Obrigado. Água é sempre bom. Depois, vou repetir de novo, tá certo? Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar. Veja que interessante. Olha, Jesus, que é filho de Deus e que é Deus também, né, com o Pai e o Espírito, Jesus poderia simplesmente fazer assim, estalar um dedo, e toda a raça humana do seu tempo, no tempo que ele habitou a terra, dos tempos vindouros e até os nossos e os que virão ainda, e todo mundo, os que iam nascer ou já nascido, já nascer programado ou se converterem todos para fazer a vontade de Deus. Mas assim como ele chamou os 12, e os 12 livremente responderam ao chamado, também ele faz comigo, com você. Ele nos chama, e depois que ele nos chama, ele espera o nosso sim,
ou o nosso não. Por isso ele disse que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. E quando nós dizemos sim, assim como ele fez com os apóstolos, ele faz conosco. Ele chama para enviar. Enviar para pregar o Evangelho. Para pregar a boa notícia. Versículo 15. E terem autoridade para expulsar os demônios. Olha, Jesus que foi tentado e que venceu o demônio, dar a mesma autoridade que ele tem aos seus apóstolos para vencer e para expulsar. Não só vencer na tentação pessoal, mas expulsar também da vida de alguém. Versículo 16. Ele continuou, ou melhor, ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro. Ele impôs. Lembra aquela passagem lá que a gente é bem conhecida da instituição da igreja? Tu és Pedro, que significa pedra, rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E alguns dizem, não, Pedro não é pedra não, Pedro é uma pedrinha pequenininha, Jesus é que é a pedra, tudinho. Mas a pedra de fundamento é Pedro, na sua manifestação de fé na pessoa de Jesus. Então Pedro, rocha. Veja, Simão era o nome, e ele impôs a Simão o nome de Pedro. A Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges. Se eu não me engano, significa filhos do trovão, E aqui ele diz, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariote, aquele que o entregou. Então esses aqui são os 12 apóstolos de Jesus. Se a gente parar para pensar, para meditar um pouquinho, a gente vê quão grande é Cristo e quão humilde Ele é. A humildade de Jesus chega a nos, assim, vamos dizer, nos corar de vergonha, Porque Ele, sendo batizado, revela para o mundo que Ele é Filho de Deus e que é Deus também. Ele é levado ao deserto e é tentado e vence a Satanás. Se ele vence Satanás na tentação, já mostra que ele tem poder sobre Satanás também. Depois ele realiza os milagres, principalmente o primeiro em Caná da Galileia, mostrando a sua glória, o seu poder, o seu senhorio, a sua soberania. Mas mesmo assim, ele chama homens pecadores para ajudá-lo na sua missão. E se você pegar a lista dos apóstolos, dos 12 apóstolos, aonde você lê, aqui em Atos dos Apóstolos, em Mateus, em Lucas, aonde você lê, vai estar lá mostrando, em primeiro lugar, o nome de Pedro. Aqui vai dizer que o primeiro a ser chamado foi Pedro. Isso não é por acaso, é providencialmente. Porque Pedro iria ser aquele que Jesus, lá no capítulo 21 de São João, vai deixar como pastor da igreja, como papa da igreja. Então é impossível, meus irmãos, a gente pensar em Jesus como Salvador fora da igreja.
separado da igreja. O apóstolo São Paulo diz assim, algo que é bem místico e às vezes é difícil de se compreender, mas o apóstolo Paulo dá um exemplo muito claro de que é impossível se pensar em Jesus fora da igreja ou separado da igreja. E aqui eu falo a igreja católica, tá certo? Por quê? São Paulo vai dizer assim: ele, Jesus, é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Quando a gente é batizado, a gente se torna membro do corpo de Cristo. Então, olhe para mim. Desculpe a prepotência, né? Mas olhe para mim. Eu aqui, você olhando para mim, você está vendo Jesus. Só um exemplo. Jesus, de cima a baixo. Aí Paulo diz que Jesus é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Jesus poderia ser somente cabeça? Seria uma aberração. A igreja é seu corpo. A igreja poderia ser corpo de Cristo sem cabeça? Também seria uma aberração. Então Jesus inteiro é Salvador. Jesus inteiro é Senhor. Jesus inteiro é o Redentor. Então é Jesus e a sua igreja. A igreja é esse sinal, é esse celeiro, é esse, podemos dizer, hospital pelo qual Jesus nos salva. Por isso ele instituiu 12. Depois a gente vai ver como foi o evangelho de domingo passado, não domingo agora, o outro, que foi o evangelho dos 72 discípulos. Ele institui 12 pertinho dele, para estar sempre com ele, mas também ele escolhe mais 72 para enviar para pregar o evangelho em todos os lugares que ele deveria ir. É tipo que dissesse assim, olha, é como por exemplo, o bispo, né? Vocês lembram que o bispo veio visitar a paróquia aqui um período, né? Chamada visita pastoral, né? Se não me engano, né, Renan? Visita pastoral, o bispo veio, mas antes que o bispo viesse visitar ou fazer o seu pastoreio na paróquia, veio alguns representantes dele para dizer, olha, o bispo vai vir, assim, coisa e tal, para lá. Assim também fez Jesus. Vão e falem do reino de Deus. E eles foram para as cidades que Jesus deveria ir. É como se dissesse, vá avisar. E o primeiro anúncio que Jesus dizia era, quando tu entrares na casa, dizei, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. E Jesus diz o quê? Jesus diz, quando tu saíres daquela casa, ou quando tu entrares naquela casa, se ela aceitar a paz, dizei, o reino de Deus chegou para vós. O reino de Deus chegou para vós. Que reino? Cristo Jesus. Ele chegou para nós, né? 8h30, a gente vai até que hora? Então, Jesus dizia, o reino de Deus chegou para vós. Então, meus irmãos, eu e você também somos discípulos de Jesus. Eu e você também somos aqueles que fomos e que seremos e que devemos ir à frente dos lugares que Jesus vai estar. E que a gente precisa ter essa consciência. Eu vou, mas eu não estou só. O Espírito Santo está comigo. Deus está comigo. Porque se a gente tiver medo de anunciar, né? Por exemplo, se eu ficar com medo de vir para cá, se Renato ficar com medo de vir para cá, se os irmãos ficarem com medo de vir para cá,
outras pessoas não ouvirão. Talvez até escute por providência divina em outro momento ou por outra pessoa, mas se tratando dessa evangelização, isso aqui que nós estamos fazendo não é por acaso. Se Deus preparou essa turma aqui para a gente viver esses momentos, é porque era para fazer. E graças a Deus que vocês disseram sim, né? Então vamos aí para outro texto. A gente está em Marcos, aí você volta um pouquinho, Mateus capítulo 16. Volta um pouquinho as páginas aí. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Achou, irmã? 16, Mateus 16, 13. Vejam, diz assim: chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Lá no batismo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A expressão Filho do Homem é para dizer que Jesus é Filho de Deus. Toda vez que você ouvir essa palavra referente à pessoa de Jesus na Bíblia, o Filho do Homem está dizendo que Jesus é Filho do Deus Altíssimo, né? Então Jesus pergunta, voltando aí versículo 13: chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Segura um pouquinho aí, né? Então Jesus perguntou aos seus discípulos: o que é que o povo aí fora está dizendo a respeito de mim? E aqui a gente precisa ver. Um disse que é João Batista, outro estava dizendo que ele era Elias, aquele profeta lá do Antigo Testamento que havia ressuscitado. Isso aqui, ó irmãos, é assim: quando alguém diz, um é João Batista, outro é Elias, outro é Jeremias, é porque se entendia que poderia ser que Jesus fosse um desses profetas que havia ressuscitado, viu? Aqui ele não está falando de reencarnação de Elias ou nada disso, né? Então, cada uma pessoa dizia: é João Batista, é Elias, ou é um dos profetas. Então não se tinha ao certo quem ele era. Qualquer semelhança não é, ou melhor, qualquer aparência não é mera semelhança. Há muitas vozes por aí falando de Jesus. Muitas vozes. Muitos pregadores falando de Jesus. Mas quem é Jesus? Será que é o Jesus que a Igreja Católica anuncia? Será que é o Cristo? Porque vai ter gente aí que vai dizer que Jesus é um curandeiro. Tem religião aí que vai dizer que Jesus é o arcanjo Miguel.
Tem religião aí que vai dizer que Jesus veio salvar só um punhadinho de gente e os outros vai ser jogado no inferno. Tem gente por aí dizendo que Jesus é alguém que vai dar a você um carro novo, uma casa nova, uma empresa no Brasil e fora do Brasil, né? Tem muita gente que diz que Jesus é isso ou aquilo. Tem gente até que chega a achar que Jesus é um curandeiro, um homem que faz cura, milagres. Jesus faz muitos milagres, a ponto da gente saber que são tantos que não poderia se contar. Mas ele não é somente um curandeiro. Ou quando eu digo não é somente um curandeiro, ele não é somente alguém que faz milagre e cura, né? Ele não é um curandeiro. Mas Jesus pergunta para os seus. Ele perguntou: o povo diz o que de mim? Isso, isso e isso. E vocês? Agora vejam aí, versículo 15. Então lhes perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Veja, e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Aí alguém toma a frente, alguém toma a palavra. Versículo 16. Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente começou com o batismo, sendo revelado para nós que Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Aí, Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Então veja, Jesus disse a Pedro: tu és bendito, Pedro, tu és bem-aventurado, tu és um homem feliz. Lembra das bem-aventuranças? Felizes os mansos, felizes os puros, felizes. Jesus disse a Pedro: tu és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue, ou seja, não foi nenhum homem, nenhum ser humano, não foi nenhuma sabedoria deste mundo. São Paulo vai dizer aos Coríntios assim: a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. Então Jesus está dizendo: tu és feliz, Pedro, porque não foi nenhum ser humano que te ensinou isso, mas foi o meu Pai. Veja que graça, veja que confirmação de que Pedro é de fato o escolhido por Deus Pai. Ele foi escolhido por Jesus, e Jesus dá o nome dele de pedra, de Pedro, Cefas, Kefas, e o Pai, confirmando a escolha de Jesus, também o escolhe e dá a ele. É como se soprasse assim, tipo, por exemplo, eu perguntasse a Renato, quem é Jesus? Aí Renato ficasse assim pensando, aí viesse alguém assim no ouvido e dissesse assim: Jesus é o Filho do Deus vivo. O Pai soprou, ou seja, colocou no coração de Pedro quem era Jesus. Tu és, vamos ver aqui como está. Tu és o Cristo, que significa ungido pelo Espírito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O versículo 16. Jesus lhe respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. E ele diz: também eu te digo que tu és Pedro,
ou na linguagem, ou na língua original, né? Tanto no hebraico como no aramaico, né? Não sei o grego. Na língua original diz: tu és pedra, né? Tu és rocha. Ele diz, versículo 18: também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então, a igreja foi instituída sobre Pedro. Não é aquele Pedro, olha, preste atenção, gente. Quando a igreja diz que Pedro é a pedra em que Jesus institui a sua igreja, não é aquele Pedro desassistido pelo Espírito. Não é um Pedro assim como para os homens, quem são para os homens, quem é para os homens o filho do homem? Eles disseram: acho que é João Batista, Elias. Não é um Pedro assim como esses homens desassistidos por Deus, mas é o Pedro assistido. Esse assistido, meus irmãos, vamos dizer assim, é sustentado, guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse Pedro que é guiado pelo Espírito Santo, que diz quem é Jesus. É esse Pedro, nessa manifestação de fé de Pedro, que a igreja é edificada. Foi Paulo, o apóstolo Paulo. Então veja, se Pedro não estiver sendo sustentado, guiado, conduzido pelo Espírito Santo, ele vai fazer o que ele fez lá pertinho da paixão de Cristo. Veja que contraste. Aqui Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E por isso eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí veja que coisa linda. Mas lá na frente, quando Jesus está dizendo: olha, é preciso que eu vá para Jerusalém, porque eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser condenado, eu vou ser morto. Aí Pedro vai e diz assim: Senhor, que isso não te aconteça. Não, que Deus não permita que isso te aconteça. Nós não iremos permitir que isso te aconteça. O que é que Jesus diz a Pedro? Afasta-te de mim, ou se não, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens. Então veja, aqui Jesus diz: bem-aventurado. Aqui Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, porque foi o Pai que te revelou isso. Ou seja, é o Espírito Santo que conduz Pedro. E lá não é o Espírito. Para trás de mim, Satanás, porque os teus pensamentos é os pensamentos dos homens, não é os pensamentos de Deus. Isso é extraordinário, porque quando você pensar na igreja, quando você pensar em Pedro como sendo o primeiro Papa, não pense que Pedro é uma pessoa que está fazendo as coisas do seu jeito ou de qualquer jeito, mas ele está fazendo as coisas segundo o Espírito Santo. E aqui, tem uma doutrina da igreja, mas não cabe falar dela, porque levaria tempo, mas é aquilo que o Papa hoje, sendo Pedro, o sucessor de Pedro, aquele que foi vindo, ele sendo assistido pelo Espírito Santo, ele é infalível quando ele vai falar de fé e de moral. Numa linguagem bem natural para nós, quando ele vai falar daquilo que são
os dogmas do credo, aquilo que a gente declara, que a gente crê, ou quando ele vai falar daquilo que a gente deve viver segundo o que a gente crê. Deu para entender? Então, quando ele vai dar uma opinião sobre política, sobre qualquer assunto que esteja em alta no momento, ele pode até errar. Mas quando ele for falar para nós de fé, daquilo que é a fé da igreja, a doutrina da igreja, daquilo que a gente deve viver na nossa vida segundo o que a gente crê, ele jamais errará. E por que ele não erra? Porque ele é assistido pelo Espírito Santo. E continuando aqui, né, veja que maravilha, versículo 19, e a gente vai ler esse trechinho aqui bem rápido, versículo 19, e a gente vai ler, você não precisa procurar, você vai só marcar, e depois a gente vai ler outro texto para você entender o que Jesus está dizendo aqui a Pedro. Ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Então você segura aí, não precisa você procurar, mas Isaías, só para a gente ver, né? Isaías 22, bem rapidinho para a gente concluir. Isaías 22 vai explicar para a gente o que significa Jesus dizer, eis que eu te darei a chave do reino dos céus, né? Isaías 22, você pode marcar aí depois para você ler em casa. Isaías 22, versículo 19. Eu vou ler o 17, a partir do 17. Mas o Senhor te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerás juntamente com teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu Senhor. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliacim, filho de Elcias, vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Veja, que extraordinário. Então, quando Jesus diz a Pedro, eis que eu te darei a chave, Jesus está citando, né, podemos assim dizer, essa passagem de Isaías, não somente falando do texto, mas Jesus está dizendo assim, olha, assim como Sabaná não foi fiel ao ministério, ao serviço que foi dado, eu vou tirar a autoridade que ele tem. O rei está falando, o rei estava falando, assim como aquele copeiro não foi fiel às funções que eu dei a ele, eu vou tirar dele e vou te dar. Aí ele diz, toda a autoridade que ele tem sobre a casa, sobre Jerusalém, eu vou te dar. E tu serás para ele como um pai, e eles serão para ti como filhos. A palavra papa significa pai. Então, quando Jesus diz, eu vou pegar a minha autoridade, eu como rei, vou pegar a minha autoridade e vou dar a Pedro. Eu como rei, vou pegar a chave do meu reino e vou dar a Pedro. E Pedro será chamado pelo povo, pela igreja, de pai. Ele será um pai para eles
e eles o terão como um pai. Aí Jesus diz: tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. Isso é autoridade. A autoridade do rei é dada ao copeiro, é dado àquele que fica responsável pela casa. É tipo assim: o rei saía para uma missão, para não deixar a casa sem ninguém tendo poder sobre ela, ele pega as suas chaves e dá ao copeiro e diz: aqui está, para todo mundo você será como um pai. Para todo mundo você será como um pai. E todo aquele que faz parte do reino, se não lhe considerar como um pai, não está obedecendo ao rei, porque a minha autoridade eu te dou. Aí ele diz: e eu te dou as chaves, e a chave que você tem da minha casa real, se você abrir, alguém pode entrar, se você fechar, ninguém entra. Deu para entender? Jesus dando a sua autoridade a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eis que eu te darei, Pedro, as chaves do meu reino, e tu serás para a igreja como um pai, e todos terão a você como um pai, e o que tu abrir aqui na terra será aberto no céu, e o que tu fechar aqui na terra será fechado no céu. Então, concluindo, não pensemos nós jamais que o que se fala de Jesus por aí é a mesma coisa que se fala na igreja católica. Cada um tem a sua opinião de Jesus, né? Cada um tem a sua opinião, mas a igreja tem a palavra assistida pelo Espírito Santo. Tá certo, gente? Então, batismo de Jesus, tentação de Jesus, Jesus preparado, Jesus faz os seus milagres, revela que Ele é Deus, chama os seus apóstolos para ajudá-lo, para cooperar com Ele nas suas missões, e depois que Ele vai embora para o céu, Ele deixa Pedro responsável pela igreja, e hoje nós temos o Papa que faz as vezes de Pedro. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu passei um pouquinho do horário porque acabei indo